É hoje, a bola rola e como rola lá em São Januário, estaremos lá fazendo todas as emoções de São Paulo, na verdade é Vasco e São Paulo, até que enfim a CBF, né, aprovou nosso credenciamento, estaremos lá fazendo nosso trabalho com o nosso short, aí tem a coletiva pós-jogo, de zona mista, se tiver, vamos falar de clima tenso no Vasco, com o torcida fazendo protesto. Será que classificar a ameaça de morte? Um protesto, vou falar sobre isso. O prefeito Eduardo Paz assina o potencial construtivo e também o provável time do São Paulo. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia pra todo mundo e logo mais a bola rola aí como rola em São Januário às 9h30 da noite. Vasco e São Paulo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que o Vasco precisa vencer para pelo menos dormir fora da zona de rebaixamento. O Vasco precisa vencer, precisa voltar a pontuar para tentar sair dessa situação. E o clima está de mal a pior. Se não bastasse a zona de rebaixamento, goleada sobre levou uma goleada sobre o maior rival, 6-1, derrota sobre o Palmeiras, empate contra o Cruzeiro, derrota para o Juventude, que é um adversário direto contra o rebaixamento. Sim, a gente, infelizmente, é mais um ano de briga contra o rebaixamento e a torcida foi protestar no hotel que o time está concentrado na Barra da Tijuca, ameaçaram de morte Léo Pelé. Fizeram protesto contra outros jogadores, pediram a saída de Michael, Camades, Léo, sua força, meio time, mas ameaçando de morte Léo Pelé. Veja o vídeo. Só digo uma coisa: protestar sim, vá ao estádio, xingue os jogadores, ameaçar de morte eu nunca vou concordar. Eu sou comunicador, tenho responsabilidade. É engraçado que esses pessoais, esses cristãos, cadê o não Mantarás que está contido no 10 mandamentos? É engraçado que um agnóstico tem que ensinar os cristãos a ser cristãos. Assassinato é crime. Alô, Ministério Público?
espero que esteja de olho. Se acontecer alguma coisa com algum jogador, eles mesmos botaram prova contra eles. Aliás, depois que o Ministério Público proibir novamente torcida organizada, não adianta se fazer de vítima. Dê margem para um Rodrigo Terra, aquele que não gosta do Vasco. Aí, ó, eles mesmos dão margem. Protesto. Aliás, eu nunca vi esses machões ir para cima de quem tem o poder da caneta. Na época do Pombo, todos os dirigentes que passaram recentemente, Salgado, Osório, eu nunca vi. Agora, com o jogador, que é um trabalhador, como todos os outros, como eu, como milhões de brasileiros, ameaçam tirar a vida. Isso não é coisa de torcedor. Isso é coisa de bandido. Aliás, não importa se é jornalista, a jornalista é mais grave, porque a gente tem o nosso código de ética que fala em não aprovar e não fazer campanha pró-violência. Se é favorável a esse tipo de infame. Propagar a violência, influência, não importa se é jornalista, se é ator, se é músico, se é influencer, é comunicador, tem responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com algum atleta, Ministério Público, por favor, faça o seu trabalho. Faça valer os impostos que a gente pague. Os caras são tão burros que produzem provas contra si mesmos. Mas, se criticar, tem muitos que eu não vi colega criticando esse tipo de ato. Com medo de perder audiência, com medo de perder inscritos. E eu prefiro manter minha independência jornalística. Que demorem para chegar nos mil inscritos, mas eu vou manter minha independência jornalística. Nunca vou aprovar ameaça de morte de quem que seja. Nem do ex-presidente, vocês sabem que eu tenho horror. Eu vou concordar alguém em dizer que ele deve morrer. Pelo amor de Deus, se a fase não já bastasse, tem que ser humano de imaginar piorar tudo. Depois disso, o presidente Pedrinho conversou com se é que pode ser chamado torcedores que estiveram lá onde o time está concentrado. Vejam. Até o fim, porque senão, como eu já sei onde eu estou mexendo, eu sei onde eu estou mexendo. Perder você mesmo, então assim, eu vou lutar por vocês sempre, isso vocês podem ter certeza. Eu vou lutar por vocês sempre. E a gente vai estar também até o fim. E a gente vai estar contigo. Se fizesse alguma coisa, mano, se vocês fizessem alguma coisa, desse alguma coisa em campo, a gente não estaria até aqui no Vamos dar, rapaziada. Vai lá. Que bem, Pedrinho. Tá bem claro que esse time aí tá fudido, cara.
Não, ele queria fazer, eles não podem. Mas a gente vai criticar. Ele passou por isso. Tá vendo? Não deu papo aqui. Olha, vocês dizem que eu persigo o Pedrinho, ó. Parabéns ao Pedrinho, que botou a cara a tapa, falou com os torcedores, os jogadores precisam de tranquilidade. Eles vão jogar amanhã. Com que cabeça que vocês acham que eles vão jogar com ameaça de morte no ouvido? Por que cabeça? Se tem algum jogador, não estou falando do Felipe Coutinho, nem do Alex Teixeira, nem do Souza, outros possíveis reforços nessa janela do meio do ano, vão querer vir para o Vasco, vendo essas imagens de ameaça de morte. Hein? Duro. Mas olha que na hora do jogo, esqueçam isso, foquem na partida para trazer os 3 pontos que o Vasco necessita. E não aconteça nada com ninguém. Bom, e o prefeito Eduardo Paz assinou a lei do potencial construtivo, aprovada na última semana pelos vereadores. Veja o vídeo do prefeito. Fala aí, gente, tudo bem? Nesse momento aqui, tendo a honra de assinar o projeto de lei viabilizando a construção do estádio de São Januário, nossa colina, do estádio de São Januário, esse grande clube que é o Vasco da Gama, do meu coração, mas muito importante para o Rio também. Simples, o que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, ali na Barra da Tijuca. Isso permite viabilizar recursos, só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. O que a gente obriga é que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário. Isso foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer aqui. E deixar um recado, em breve a gente está numa negociação com o Fluminense também, o Botafogo já está lá com o Engenhão, e estamos abertos aqui para o Flamengo para ajudar os clubes do Rio de Janeiro a chegarem lá. Claro que hoje é um momento especial, que é o meu Vascão, do meu coração, que está finalmente podendo ter um estádio digno da sua dimensão, do seu tamanho. Grande abraço a todos. E aí vai, Vasco, casaca! Agora é para valer, vai sair do papel, o estádio vai entrar em obras em dezembro, vai durar 2 anos e meio a 3 anos, vai ser tudo demolido, vai vir uma nova São Januário. Quem está... É bom aproveitarem o estádio, porque depois será 3 anos de saudade até a inauguração da nova São Januário. Bom, e sobre o time, o técnico Rafael Paiva, que vai comandar provisoriamente até a chegada do novo treinador, terá a volta do seu artilheiro, Pablo Vaé, que não pôde participar da derrota para o Juventude, por cumprir a suspensão do 3º cartão amarelo. E, em compensação, a estrela da companhia, Dimitri Payet, continua ainda em processo de recuperação da lesão no joelho, está fora da partida, ele está triste por não poder contribuir com o time. O legal é que o presidente Pedrinho e o Felipe estão dando suporte ao francês, que não deve ser fácil uma lesão dessa, ainda mais com a família longe, a família dele continua na França, e estão dando suporte. E daqui a pouco o francês vai estar de volta, e um entusiasta para
o francês continuar no Vasco, de uma hora nenhuma de pessoas sair do Vasco. É o futuro reforço do Vasco, Felipe Coutinho, que também quer a continuidade do francês. O Felipe Coutinho fala inglês fluentemente. E será um cara para o Felipe Coutinho, o pai, não se sentir tão sozinho na equipe, embora ele tenha aí o Léo Jardim. O Léo Jardim é uma espécie de tradutor dele hoje, já que o Léo Jardim fala francês fluentemente, e terá o Coutinho, que fala inglês, o Paé fala inglês, porque jogou na Inglaterra um período, e poderá ter a volta do Alex Teixeira, que era um cara que ele se comunicava bastante na temporada passada, porque o Alex Teixeira fala inglês também. Então, vai ter bastante companhia, um francês, a partir da segunda janela. Então, o Paé continua sendo um desfalque, terá um retorno do Paé. E a dúvida do Rafael Paiva é quem será o companheiro do Léo na zaga, entre o Maicon e o João Vitor. O provável time do Vasco contra o São Paulo: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Maicon, Léo e Lucas Pinto, que retorna ao time depois de ficar no banco de reservas contra o Juventude. Safosa, Zé Gabriel, Adson, Rossi e Maé. Serão esses 11 que iniciarão jogando lá em São Januário logo mais, né? Que a gente estará lá na Colina Histórica, esperamos 3 pontos. E o São Paulo, nada melhor que falar do São Paulo. Do São Paulo, nada melhor que falar do São Paulo. Quem mais entende do tricolor paulista? O Kaique Silva, da Rádio Transamérica de São Paulo, setorista do São Paulo na Rádio Transamérica. Fala aí, Kaique! Fala, pessoal do canal Vasco e Velocidade, tudo certo? Aqui é o Kaique Silva, repórter setorista do São Paulo Futebol Clube, pela Transamérica aqui de São Paulo. E estou trazendo algumas informações aqui do São Paulo para esse confronto diante do Vasco. A bola rola às 9h30 da noite em São Januário, por mais um jogo do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo tem dificuldades, tem problemas para poder enfrentar essa equipe do Vasco da Gama. É lógico que é um São Paulo já desfalcado por conta da Copa América, né? Sem o goleiro Rafael, sem o Bobadilla, volante, e também sem o Ferrarese, zagueiro. O Rafael na seleção brasileira, o Ferrarese na seleção da Venezuela, e o Bobadilla servindo a seleção do Paraguai. Mas o São Paulo tem um principal desfalque no meio de campo. O principal jogador, o mais regular dessa temporada do São Paulo, está fora por conta do 3º cartão amarelo, que é o volante Alisson. Ele que tem jogado como primeiro volante depois da lesão do Pablo Maia, e atuando como segundo volante foi onde ele se encontrou, né, desde o ano passado, com o técnico Dorival Júnior. O São Paulo, em contrapartida, ganha o retorno do zagueiro Alan Franco entre os relacionados. Ele, inclusive, conversou com a TV do clube, falou sobre esses 2 jogos que ele acabou ficando de fora, né? Ele ficou de fora do jogo contra o Corinthians e também contra o Cuiabá por conta de um desgaste físico, mas agora plenamente recuperado ele está de volta. É um São Paulo, inclusive, com dúvidas para a montagem desse meio de campo. Será que o Nestor vai ser deslocado para segundo volante? O Luiz Gustavo vai ser o primeiro volante naturalmente, já que o Alisson tá fora, mas quem vai jogar ao lado dele? Será que o Galopo vai ter uma nova oportunidade? Porque o Galopo foi titular contra a equipe do Cuiabá e foi muito mal. E o Michel Araújo também foi muito mal. Se o Nestor for deslocado para segundo volante, quem vai atuar pela esquerda? Vai ser o Ferreirinha? Vai ser justamente o Michel Araújo? Então ficam essas dúvidas na montagem do time titular do São Paulo. Essa é a grande dificuldade para poder escalar o São Paulo. Que também tem uma posição crucial, que é a posição de goleiro. Um jogador que está sem confiança, um jogador que ficou muito tempo no banco de reservas, não tem a confiança do torcedor, tem sofrido alguns gols questionáveis, principalmente os 2 que ele sofreu contra o Corinthians, na minha opinião, 2 golaços, mas tem muito torcedor do São Paulo que fala que se o Rafael tivesse, o São Paulo não teria sofrido.
fica a dúvida, fica esse questionamento. Goleiro é sempre uma posição muito questionada, né? Enfim, um provável São Paulo para encarar o Vasco, tá? Jandrei no gol, Igor Vinícius na lateral direita, uma dupla de zaga de Alan Franco voltando e fazendo dupla com o Arboleda e o Wellington na esquerda. O meio de campo de Luiz Gustavo, Galopo. Aí o Rodrigo Nestor fecha o trio do meio de campo, um pouco mais pela esquerda. Lucas Moura, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo, que tem dificuldade para esse jogo por conta da questão física. Já são 3 jogos seguidos que o São Paulo tem um intervalo de praticamente 48 horas de descanso. Então joga, tem um treino regenerativo para recuperação física dos jogadores. Na sequência, só um treino pensando no jogo e na sequência já vai para campo. Então o São Paulo está desgastado fisicamente. Se o Vasco conseguir arrastar um jogo para o lado físico, para o lado mais pegado, o São Paulo promete ter dificuldade para essa partida. Tá certo, pessoal? Grande abraço e obrigado pela confiança e pelo convite da participação aqui no canal. Galera, até logo mais com Lajado em São Januário com nossos shorts. Depois vamos fazer lá da Colina Histórica a análise da escalação. E depois vamos repercutir ao vivo lá em São Januário a entrevista coletiva do Rafael Paiva. Até mais.